Boa noite, irmão. Mais uma noite aqui para nós participar do culto da UBH. Quero saudar os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de capítulo 4. Vamos fazer uma leitura aqui da palavra de Deus no Salmo capítulo 4, versículo 1 até o 8. A palavra de Deus diz assim, Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó Deus, ó homens, até quando tornarei a minha glória em vexame? E amarei a verdade, e buscarei a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que a palavra de Deus aplique em vossos corações. Vamos chamar o irmão Kevin para um louvor. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, como diz no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. E nesse momento nós vamos servir ao Senhor com o nosso louvor, estaremos cantando louvores em exaltação ao nome do nosso Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com mais um louvor. Cantarei teu amor para sempre. Que nós possamos mesmo estar declarando isso, que nós cantaremos o amor do nosso Deus para todos que estiverem à nossa volta, todos possam ver o nosso testemunho do amor de Deus. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra
teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, irmãos. Muito bem, irmãos, é sempre estar louvando ao Senhor, é sempre bom estar louvando ao Senhor. E vamos dar continuidade, os avisos daqui do culto da UBH, toda a primeira e terceira semana de cada mês. Este culto é gravado aqui e jogado na plataforma do YouTube, e a quarta semana de cada mês é presencial aqui na Igreja Central. Peço aos irmãos, agradeço também pelas orações, pela minha esposa, que se encontra em Manaus, né, com problema de saúde na UTI, e peço aos irmãos que continuem orando por ela, para que Deus venha restaurar a sua saúde, proteger a vida dela e da minha filha. Vamos agora dar continuidade, chamar o irmão Romário para fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, verso de 1 ao 5. Romanos 5, verso de 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Louvor quebrantado. Esse louvor diz que pela cruz Ele nos chamou, Ele nos atraiu com seu amor. Então nós vamos cantar ao nosso Deus, louvar e engrandecer o nome dEle.
cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glórias ao nome do nosso Deus. Amém, irmãos. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma oração e logo após o irmão Laurentino vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero lhe agradecer, Pai, neste momento. E quero te pedir perdão, Pai. Perdão por tudo, por todas as coisas, pelos meus pensamentos, pelos meus atos, pelas coisas que faço, Pai, que venham te desagradar. Mesmo sendo coisas, Pai, para ajudar meu próximo. Peço, Pai, que o Senhor coloque sabedoria, discernimento em meu coração. Que o Senhor possa estar sendo comigo, Pai, nesta caminhada na Tua casa. Que o Senhor possa estar me ajudando a fazer o que é certo, o que te agrada. E que o Senhor possa estar conversando, tocando no meu coração, Pai. Te peço, em nome de Jesus, Pai, e
e que o Senhor possa também estar abençoando a cada irmão que está aqui, a cada irmão que se dispõe a fazer o teu trabalho, Senhor. Abençoe as pessoas que vão ouvir essa pregação, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um deles. Te peço pela saúde de cada irmão que está enfermo nesse momento, por cada irmã que está amamentando, que teve filho ou que está grávida, que o Senhor possa estar tocando também no coração da minha esposa, abençoando a saúde dela. Abençoe os idosos dessa igreja e cada idoso, Pai, de todo canto do mundo, Senhor, o Senhor possa estar assistindo. As crianças que são maltratadas, as crianças que passam fome, que o Senhor possa estar abençoando e levando o bom alimento e o emprego necessário para cada pai e cada mãe, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, principalmente, Pai, pela minha vida, pelo estar aqui na Tua casa. Te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais uma vez Ele ter nos concedido estarmos aqui para meditarmos na palavra dEle. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo, a você que está conectado conosco, a você que nos ouve nessa noite, que Deus venha falar ao nosso coração, que a sua palavra venha realmente surtir efeito em nossas vidas e que nós possamos, à luz da palavra do Senhor, não sermos apenas ouvintes, mas que possamos ser um fiel praticante da sua palavra. Esse trabalho da UBH, nós nos reunimos aqui na segunda e na quarta-feira de cada mês. Nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, e os demais cultos são gravados e transmitidos pelo YouTube. Você é o nosso convidado a participar conosco desta programação. Você, homem que me ouve nessa noite, você é o convidado a participar conosco desta programação. A leitura bíblica que o irmão fez, que o irmão Romário acabou de fazer para nós, o versículo 1 e o versículo 2 de Romanos capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Queridos, esta carta, o escritor aos Romanos, ele escreve esse livro e deixa evidente para os seus leitores que a justificação do homem, ela só foi possível porque Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, não levou em consideração a condição do homem diante dele. E nós vamos meditar nessa noite sobre o seguinte tema: justificação. Fica bem explícito aqui no primeiro verso, a primeira palavra do capítulo 5 de Romanos, diz: justificados, pois, mediante a fé. Então nós podemos ver aqui que o tema da carta é a justificação, e nós não vamos fugir desse tema. Queridos, então, ouvindo que Deus, Ele nos justificou, porque Ele não levou em conta a nossa condição diante dEle, pois somos pecadores, e esse pecado nos fez inimigo dEle. O pecado nos fez inimigo de Deus, mas diz a palavra que Cristo veio a esse mundo, morreu por nós a seu tempo, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo veio ao seu tempo, morreu por nós e trouxe assim então a justificação. O justo, ele morreu pelos injustos. O santo morreu pelo profano. O Senhor morreu pelos escravos. E, sinceramente, esse amor, ele é incompreendido muitas vezes por nós. Nós temos grande dificuldade em compreender o amor de Deus, no qual Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. De modo que Deus, ao olhar para um indivíduo que reconheceu o seu pecado e reviu a sua situação diante dele,
O indivíduo que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus ele olha para esse homem e não vê mais a condição do homem. Portanto, ele não nos justificou pelo que nós fazemos. Deus, ele nos justificou por causa do seu grande amor. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. Nós tínhamos multidões de pecado. Deus pegou o nosso pecado, lançou sobre a conta de Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo Jesus morreu. Então essa dívida foi paga. Trazendo assim a justificação. A justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justo diante dele. Não por obras de lei, porque a palavra do Senhor diz que nós somos justificados pela fé, unicamente, e não por obras da lei que nós venhamos a praticar. Deus, ele não vê mais esse pecador que era seu inimigo. Quando o pecador reconhece a sua situação diante de Deus, quando ele vê a sua situação diante de Deus, quando ele reconhece que esse pecado o condenava, o lançava ao inferno, ele confessa, ele crê em Jesus Cristo, confessa os seus pecados diante dele. Então, desse modo, Deus, ele não vê mais esse pecador que era seu inimigo. Ele agora olha para esse pecador e vê a justiça de Cristo nessa pessoa, de modo que ele passou da condição de inimigo de Deus para amigo de Deus. Se você já leu os relatos antigos, lá na época passada, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e esse ato lhe foi imputado para justiça, como justiça. Logo, Abraão ele foi justificado não por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Quando nós vemos os relatos passados, nós vemos também que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foram as suas obras, mas sim o seu arrependimento que fez com que ele fosse justificado diante de Deus. Então, queridos, por causa da justiça de Cristo, por causa da justiça de seu Filho, hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus como sem culpa, sem pecado. Não porque nós não praticamos, não porque nós não tenhamos pecado. Pecamos sim, mas quando nós confiamos em Cristo, quando nós confiamos a nossa vida a Cristo, quando nós cremos no Senhor, quando nós reconhecemos a nossa situação pecaminosa diante dEle, quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus ele olha para a humanidade de forma que Ele não vê mais a nós. Ele não vê mais o pecador, Ele vê a justiça de seu Filho sobre nós. São bênçãos que nós não podemos imensurar o valor que ela tem. Nós que antes éramos inimigos de Deus, hoje nós somos reconciliados por meio de Cristo, por meio da morte sacrificial de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Queridos, e esta morte de Cristo trouxe como bênção para nós a justificação. A justificação. E a justificação, uma vez aplicada em nós, ela traz 3 bênçãos aqui para nós, que nós iremos olhar com carinho aqui, nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Romanos. Primeira coisa que nós podemos observar aqui, no versículo 5, aliás, no versículo 1 do capítulo 5, nós podemos observar que diz a palavra do Senhor: justificados, pois, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Queridos, a justificação, olhando em um prisma passado, a justificação, ela trouxe para nós como bênção paz com Deus. Nós que antes éramos inimigos por causa do pecado, hoje, pela justificação por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, paz que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer-nos a paz. Paz que antes nós não tínhamos. Paz que pessoas que não têm Cristo como seu Salvador ainda não têm hoje em dia. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui no verso 5 é que a justificação trouxe como bênção para nós que cremos no Senhor
a paz com Deus. Nós que antes estávamos condenados à morte, hoje nós estamos justificados diante de Deus. Nós temos então essa bênção da justificação que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Mas, queridos, ter paz com Deus não significa ausência de problemas em nossas vidas. É interessante que a paz com Deus não significa ausência de problemas em nossas vidas, porque o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas Ele nos deu a esperança. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Então essa paz não significa ausência de problema. A paz com Deus aqui não significa que nós não iremos mais ter problemas em nossa vida, mas que o principal problema Cristo resolveu por nós, que era a nossa condenação eterna. Nós temos paz com Deus porque Cristo resolveu o nosso principal problema, que nos afastava de Deus. E hoje nós temos paz com Deus por meio de Cristo, que nos amou e se entregou lá na cruz do Calvário por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Um versículo bastante conhecido na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que nós não venhamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas todo aquele que crê no Senhor tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas esse homem passou da morte para a vida, como diz lá no capítulo 5, versículo 24 de João. Então, a primeira bênção da justificação é a paz com Deus. E a minha pergunta para cada um de nós nessa noite é: nós já temos essa paz com Deus? Você já tem essa paz com Deus? Lembre-se que essa paz, ela só é possível por meio de Cristo. É pela fé em Cristo Jesus. Não por obras da lei que nós viemos praticar. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Efésios que nós somos salvos não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que nós somos salvos. Queridos, a paz com Deus, ela começa aqui na terra. E nós podemos exercitar essa paz com Deus quando nós exercitamos a paz uns com os outros. Como é que eu digo que tenho paz com Deus que eu não vejo, se eu não tenho paz com meu irmão, o qual eu vejo? Então, nós temos que analisar a nossa vida para ver se nós estamos exercitando essa paz com Deus. A primeira bênção que nós podemos observar aqui no capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo trouxe a paz a cada um daqueles que creem no seu nome. A segunda coisa que nós podemos observar está aqui no versículo 2, e diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O versículo 2 diz assim, que a justificação trouxe para nós a alegria, ou a graça de Deus. A graça de Deus. A alegria de saber que Cristo nos reconciliou com Deus. E só tem essa alegria quem já experimentou a graça do Senhor. Só tem essa alegria quem já experimentou uma intimidade com Deus, uma perfeita comunhão com o Senhor. Esta é a alegria que todo cristão verdadeiro deve ter, sabendo que quando nós passamos por dificuldades, nós temos a alegria de saber que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse: nunca vos ampararei, nem vos deixarei só. Essa é a alegria e a graça que nós temos, de que Cristo está conosco todos os dias, mesmo quando nós somos atribulados, nós não somos desamparados. Nós podemos até nos entristecer, mas nunca iremos perder a esperança, porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias. Cristo prometeu estar comigo e contigo todos os dias. E Cristo, Ele promete e cumpre a sua promessa. Porque lá no livro de Romanos, mesmo no capítulo 8, a
Aliás, aqui mesmo no versículo 8, capítulo 5, versículo 8, diz assim que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor de Cristo, ele foi provado e nós temos essa graça, nós temos esta alegria de saber que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E nós temos então, queridos, esta alegria de saber que Cristo, através de sua morte na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus através da sua morte lá na cruz do Calvário. E a minha pergunta é: será que nós já temos esta alegria de saber que Cristo, ele está nos reconciliando? Ele nos reconciliou e está nos reconciliando a cada dia com Deus, o Deus Filho nos reconciliando com o Deus Pai, e essa é a alegria que nós temos, de saber que Cristo é a nossa alegria, que a graça de Cristo ela foi estabelecida por nós. Terceira coisa que a justificação trouxe para nós, o versículo 2 ainda, o finalzinho diz assim: e esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A terceira coisa que nós podemos observar que a justificação trouxe para nós é a esperança de um dia estarmos com Ele na glória, a esperança de estarmos para sempre na sua presença, sem culpa, sem dores, sem dificuldades que enfrentamos hoje aqui nesta carne, aqui nessa terra. Quando vivemos presos em uma carne pecaminosa, nós passamos por dificuldades, mas nós nos gloriamos na esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor na glória. Na glória. Para sempre em sua presença, sem culpa, sem mágoa, sem dor. A esperança de um dia estar para sempre longe da presença do pecado. Longe da presença do pecado, longe do poder do pecado. Queridos, você já recebeu essa bênção da justificação, sabendo que a justificação, ela produz em nós a paz com Deus. A justificação, ela produz a alegria verdadeira no nosso coração. A justificação, ela nos traz esperança de estarmos para sempre longe do pecado. Você já experimentou essa justificação? Se ainda não experimentou, a justificação, por meio de Cristo, ela está disponível para você nesta noite. Basta você arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor Jesus e entregar a tua vida verdadeiramente a Ele. Você já recebeu esta bênção em sua vida? Se ainda não recebeu, há tempo. Tito diz lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 11, diz que nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É o que Tito diz lá no capítulo 2, versículo 11, versículo 12, versículo 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a graça de Deus é Cristo, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa é a esperança que o cristão tem, e foi isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário e nos justificou. Justificou. Mas, meus amados, a palavra do Senhor continua e diz assim o versículo 3, e não somente isto, não somente a justificação no passado, não somente a justificação no presente, não somente a justificação no futuro, mas a justificação hoje, no nosso dia a dia. Porque diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora,
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou que nos foi dado. Queridos, justificação é pela fé, não por obras. Quando nós cremos em Deus, Ele coloca a justiça de Cristo na nossa conta e a nossa dívida Ele lança sobre Cristo Jesus. E os frutos da justificação estão bem explícitos aqui. Paz com Deus, essa paz ela foi adquirida no passado, quando nós cremos no Senhor. E no presente nós temos acesso a essa graça e a esperança de Deus, que nós temos livre acesso a Deus. Essa graça nós não tínhamos antes. Nós não tínhamos acesso, livre acesso a Deus. É pela graça. E em relação ao futuro, nós temos essa esperança da glória de Deus, de sermos glorificados e termos comunhão eterna com Deus. Comunhão eterna com o Senhor. E a pergunta que eu faço nessa noite para encerrar a nossa meditação é: você que está me ouvindo nessa noite, você já teve acesso a esta graça? A paz com Deus? Qual é a tua esperança? Qual é a nossa esperança? A minha esperança é de um dia estar na glória com o Senhor. E que não somente isso, que no presente século, as tribulações que nós passamos nos aproximam de Deus. Então nós devemos nos gloriar até mesmo nas dificuldades, nas tribulações, sabendo que essa tribulação que nós enfrentamos é para nos ensinar a nos aproximarmos cada dia mais, cada vez mais nos aproximarmos de Cristo. Essa tribulação que nós enfrentamos, ela é momentânea e passageira, e ela serve para nos ensinar a nos aproximarmos de Cristo. Então, queridos, a justificação é algo tão importante que nos trouxe reconciliação com Deus, nos trouxe paz com Ele e a esperança da glória por vir. Que Deus aplique essa meditação em nossos corações. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e que a graça de Cristo seja abundante em nossas vidas. Vamos orar, encerrando o culto ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela justificação. Sabendo que esta justificação nos reconciliou contigo, ó Deus, e nos dá a esperança da vida eterna, de estarmos um dia para sempre livres do poder, da presença do pecado, da punição do pecado também, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e elas são as causas pelas quais nós não somos consumidos. Pai Santo, abençoa a vida de cada homem aqui representado, que nós possamos a cada dia ter esta convicção que o Senhor nos justificou por meio de Cristo, e que nós possamos ser gratos ao Senhor, porque não merecíamos, pois éramos teus inimigos, e o Senhor gratuitamente nos reconciliou contigo. Muito obrigado por essa noite, pela tua palavra que nos ensina e nos exorta e nos dá a esperança da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro e te agradeço. Amém e amém.